Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 51.700 dólares. Bitcoin que acumula abaixo dos 50 e está tentando romper para cima de novo. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização dessa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês que eu tô de férias, tá? Então eu já me desculpo por qualquer imprevisto, tá? Estamos aqui do lado da praia, tá tudo bem, mas qualquer imprevisto eu já peço desculpas, tá bom? Hoje a gente vai focar aqui no Bitcoin, primeiramente no 4 horas, falando do nosso rompimento e correção que a gente teve. Depois a gente vai fazer uma análise de sentimento, tentando entender por que a gente não utiliza mais o Long Short Ratio para comprar ou vender, né? A gente percebeu que o Long Short Ratio ele é um indicador que funciona muito bem em certa maneira, a gente vai discutir sobre isso. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores, primeiramente no 4 horas é importante a gente lembrar que a gente continua numa tendência de alta, né? E não é uma tendência de alta só no 4 horas, a gente está numa tendência de alta no semanal aqui, olha. Então a gente tem uma tendência de alta forte no Bitcoin e é importante, né, a gente ter demonstrado essa força para sair da indefinição que a gente estava no 4 horas. Então esse volume aqui, para mim, é um volume de começo de tendência, provavelmente a gente não perde esse volume por bastante tempo, assim esperamos, né? Se a gente vier aqui e perder este volume, perder esse ponto de controle na região dos 48 mil dólares, aí ferrou. Aí basicamente a gente vai ter que olhar para o Bitcoin mais abaixo agora, depois dessa demonstração de força. Mas enquanto a gente estiver acima dessa nossa região aqui dos 48 mil dólares, eu acredito que a gente está numa situação interessante para o Bitcoin, tá? Então cuidem desse suporte aqui. Se perdê-lo, nós provavelmente teremos problemas. Além disso, a gente pode abaixar o tempo gráfico aqui e para 1 hora e entender que aquele nosso padrão gráfico de continuação foi rompido para cima, né? E foi rompido novamente com um voluminho legal. Então, basicamente aqui a gente tem o nosso rompimento, né, de uma bullish falling wedge ou uma bandeirinha e tá bem bonito. É importante para a gente, no curto prazo, se manter acima desse nosso ponto de controle, nesse nosso pivô aqui dos 50.500 dólares, tá? Perdeu os 50.500, provavelmente a gente tem uma correção mais forte para formar um padrão um pouco mais significativo aqui, um pouco maior, tá? Mas, no momento, me parece bem bonita a situação do Bitcoin. Tecnicamente, né, olha só, o volume aqui do rompimento, o volume aqui agora, tem até um voluminho no topo, talvez a gente corrija aqui, mas eu acho difícil que a gente volte rompendo tudo para baixo, tá? Afinal, a tendência agora é de alta em todos os tempos gráficos. Como eu sei disso? Por causa das minhas médias, né? A gente sabe que a média de 5 está dando suporte ao preço, a de 15, a de 1 hora e a de 4 horas. As EMAs Multi-Time Frames servem basicamente para tirar a subjetividade da nossa tomada de decisão em relação à tendência, né? Então, quando o preço está acima das nossas médias, ele está em tendência de alta, na média que ele está acima. Então a gente está em tendência de alta em todos os tempos gráficos atualmente e, na minha visão, a situação é bem interessante para o Bitcoin. Tranquilo? No momento aqui a gente tem inclusive um suporte interessante nessa região a partir aqui dos 51.200, 51.300, tá? Então é um suporte, se voltar aqui liquidando, você pode até pensar num trade aqui no curto prazo. Tranquilo? Continuando, indo para uma análise de sentimento, nós vamos começar falando um pouquinho sobre porque o nosso Long Short Ratio não é mais um indicador que a gente utiliza para prever fundo ou topo, né? Obviamente, ele é um indicador que a gente utiliza para nos posicionar no longo prazo, mas se a gente se focar apenas nele, o Long Short Ratio ele dá motivos para nossa não tomada de decisão. Como assim? Cara, eu acho que todos os meninos da Belo Trade vão concordar comigo que quando você está querendo que o Bitcoin caia ou suba, se você olha o Long Short Ratio, na maioria das vezes, ele vai te dar motivos para você acreditar naquilo que você quer. Então, ontem, por exemplo, o Bitcoin estava caindo abaixo dos 50 mil dólares, o Long Short Ratio estava subindo. Se a gente focar somente no Long Short Ratio e não comprar só por causa dele, a gente vai cometer um erro. Por quê? O Long Short Ratio não é um indicador que vai te dar fundo ou topo. Ele é um indicador para ser utilizado nos rompimentos. E olha o que acontece no nosso rompimento quando a gente tem aqui. É bem claro, né? A gente rompe e o nosso Long Short Ratio começa a cair. Então, se a gente utilizar os indicadores, pode ser um Long Short Ratio, o indicador que mostra quem está longando e quem está shortando no mercado. Se a gente usar ele para
confirmar a nossa informação do que a gente quer, a gente vai se ferrar, tá bom? Então use o long short wait da maneira correta. Não use ele para basicamente prever fundo ou topo. Use ele nos rompimentos. E o que a gente tem aqui é um rompimento bem legal da nossa linha de tendência, né, do padrão que eu estava mostrando para vocês, com uma queda do nosso long short ratio e com um aumento do nosso open interest, tá vendo? Então isso aqui é muito bom. Isso é um sinal de rompimento confirmado para cima. Por quê? Por que é importante, né, a gente ver o aumento do open interest também? Você tem que pensar no open interest como o interesse em uma tendência. Então se a gente rompe com interesse, é um ótimo sinal. Porque o open interest, ele necessariamente quer dizer que alguém entrou em long, mas alguém também entrou em short. E me fala, quem entrou em short aqui nesse rompimento, nesse rompimento aqui, nesse momento tá o quê? Tá preso. Se esse cara tá preso, o que você acha que vai acontecer? O preço vai andar para cima para estopar e liquidá-lo, olha só. Então a gente tem aqui basicamente o nosso rompimento para cima, a gente tem liquidações já aparecendo, né? Então basicamente, qual que é a minha estratégia no momento? A gente acumulou nessa queda, né, abaixo dos 50 mil dólares, não tanto como a gente gostaria, afinal os nossos indicadores deram uma piorada, né, mas a gente acumulou e nesse momento eu começo a realizar o lucro. Pô, Paulo, tá rompendo para cima e tal, eu sei que tá, mas a gente tem o mesmo motivo pra gente acumular, pra gente distribuir também. Afinal, a gente acumulou quando? Quando estavam liquidando muito para baixo. Agora a gente começa a ter liquidações para cima, tá? Então, basicamente, eu acho que faz sentido, tá, a gente ter essa visão um pouco mais conservadora e realizar parte dos lucros aí. Porém, vou deixar a parte aí seguindo a tendência de alta do Bitcoin, que está muito clara. Tranquilo, investidores? Então é isso, caras. Rompimento bonito, Bitcoin seguindo a tendência de alta em todos os tempos gráficos. Vamos ficar de olho aí para quem ainda não se posicionou, não se expôs. A gente pode ter oportunidade no curto prazo aqui. Lembra, se perder aqui os 50.500, problema no curto prazo. Se perder os 48, aí a gente vai ter que discutir a tendência do longo prazo. Tranquilo? Nesse momento, falando de resistência, eu olharia ali acima dos 43 mil dólares como uma boa zona de distribuição. Ou seja, se o preço for lá e começar a liquidar muita gente lá, eu estarei vendendo. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Vou tentar gravar antes de meio-dia. Até lá!